40 em Manos no Ar. Hoje, quarta-feira, 26 de julho, uma quarta-feira ensolarada, conosco aqui nos estúdios, o engenheiro agrônomo e paisagista Aro Campo, profissional aí com mais de 40 anos de experiência no ramo, inclusive aí com know-how adquirido na Europa, grande conhecedor, e a Vila Verde Insumos Agroecológicos mantém aí uma parceria ali com o professor Aro. Inclusive, nós vamos abordar esse assunto. E ele que tem se destacado muito aqui na região, né, um dos mais conceituados profissionais no ramo, e utiliza os produtos da Vila Verde. Boa tarde, professor Aro. Boa tarde, Ceni. Prazer estar aqui de novo, né? E falar sobre assuntos que a gente gosta sempre é bom, né? É verdade. Eu gostaria de saber, assim, num primeiro momento, em que consiste o seu trabalho, área de abrangência, dentro de um assunto tão sério que é evitar aí ou diminuir o uso de produtos químicos. Sim, como profissional, eu sou de formação, eu sou engenheiro agrônomo e tenho pós-graduação em meio ambiente, paisagismo e arborização, né? Arboricultura. Todos esses ramos, eles se entrelaçam, né? Com esse objetivo de tornar o nosso ambiente mais saudável, mais equilibrado, mais sustentável. Agora, recente, foi esse ano que eu conheci o Matheus Schelles, da Vila Verde. Por incrível que pareça, já tinha ouvido falar da marca, mas eu não sabia que era Rio dos Cedros, né? É sempre aquela coisa, eu comprar por internet não é o meu forte, né? E porque eu também trabalho com muito volumes. Mas eu numa desses cursos que eu estava dando, ele participou, ele e a esposa Liliane, um abraço, né, Matheus e Liliane, né? E se tornaram grandes amigos, porque a gente tem valores, objetivos em comum, né? Área de trabalho, de atuação. E desde então eu comecei a incorporar esses produtos da Vila Verde nos serviços que eu presto. Como eu dou, principalmente hoje é consultoria, né? E faço projetos, e faço às vezes acompanhamento de alguns condomínios, de alguns hotéis, de pousadas, né? De algumas empresas onde eu dou essa assistência técnica e também indico os produtos. O diferencial dos produtos agroecológicos da Vila Verde é, primeiro, a proposta totalmente orgânica, né? Totalmente biológica. Uma adubação biológica tem um caminho totalmente oposto do que a adubação química, né? Ela é antagônica até, né? A adubação química prejudica a adubação biológica, né? E a gente tem que entender como isso funciona. Essa informação para passar para o cliente e fazer com que ele pense também de uma forma diferente, isso leva o seu tempo, né? Mas eu posso dizer com uma grande tranquilidade que eu diria que 80% dos meus clientes já estão preparados ou buscando alguma coisa nesse sentido, porque eles veem que a utilização de produtos químicos ou da agroindústria, né, da indústria química, não tem contribuído e não cumpre o que promete, né? Então, principalmente porque numa lavoura de curto prazo, até ali faz o efeito mais fácil. Mas a longo prazo, que nem no jardim, tu não faz esse jardim para 3, 4 meses. Tu faz esse jardim para 20, 30, 50 anos. Então, tu tem que ter uma sustentação. Eu não tenho como também incluir de novo novos adubos num jardim a cada 3, 4 meses. Isso vai ficar muito caro, né? E a adubação biológica é diferente. Tu tens o foco de aproveitar os recursos que tens disponíveis e tu usa as leis básicas de como a natureza funciona. A microbiologia do solo, o clima, a água, a luminosidade, né? A estrutura química, a física do solo. E tu começa a manejar e tu começa a aperfeiçoar, a melhorar isso gradativamente. Isso não é que nem um vaso, né? O vaso tu esvazia, tira o barro ruim e põe o barro bom, né? No paisagismo, quando se usa esses produtos, é todo um manejo, que eu chamo de manejo sustentável. É uma coisa que vai na direção da sustentabilidade. Menos trabalho, menos custo, melhor resultado, né? E essa adubação biológica, ela, digamos assim, ela pode ser aplicada em verduras, em plantas, em flores? Na verdade, aí de novo, é muita informação para um pouco um momento curto, né? A gente tem que lembrar que a ciência prova isso hoje, a gente sempre fala agora de, como é que é? Comprovação científica, né? Certo.
Prova hoje que todas as plantas se nutrem através de micro-organismos no solo. Todas as plantas. Não é só a soja ou o feijão que fazem isso. Todas as plantas, flores, arbustos, cercas vivas, árvores, cana, algodão, qualquer coisa precisa de bactérias no solo. Quando não tem bactérias no solo, quando tu substitui isso por adubo químico, esse adubo químico vai destruir as poucas bactérias que tem no solo. E ela começa a se nutrir apenas de macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, que o adubo normalmente fornece, e ele não tem acesso aos micronutrientes que estão no solo, mas não são acessíveis porque não tem os micro-organismos que vão transportar esses nutrientes para a planta. E por isso que a soja, aí precisa um monte de fungicida, um monte de inseticida, porque ela não tem o vigor necessário para resistir a isso. A gente sabe da nossa imunidade, né? A planta tem um sistema muito parecido, né? Ela tem uma planta mais fraca, ela adoece mais fácil, ela é atacada por pragas, e uma planta vigorosa, saudável, em pleno vigor, muito difícil tu ver ela atacada por pragas, doenças, moléstias e até frutos saudáveis, a produção, as folhas, tudo isso é decorrente do vigor da planta. E quando tu trabalha com a forma biológica de adubação, tu estás inoculando no solo micro-organismos benéficos para as plantas que vão substituir os micro-organismos maléficos para as plantas, porque eles concorrem pelo mesmo alimento, que é a matéria orgânica que existe no solo, que é os resíduos orgânicos, o esterco que tu coloca, né? De preferência já de forma compostada, humus de minhoca, casca de pinos, todo esse material orgânico, ele dá a sustentação da microvida no solo. Né? Para encurtar um pouco mais, as bactérias, essa comunidade de micro-organismos existentes nos solos, eles fazem a seleção e a filtragem dos nutrientes no solo e passam para a planta. Enquanto que o químico faz diferente, ele entra direto na veia. E a gente sabe, direto na veia não dura muito. Né? Professor, poderia falar um pouquinho sobre o que é a terra de diatomáceas? Nossa, isso é uma coisa fantástica. Digamos assim, talvez 90% porque eu fui atrás também, né? Isso é um tema muito divergente aqui no Brasil, porque as leis não são formadas, não são criadas para resolver problemas, mas para criar taxas e impostos, né? E a terra de diatomácea, apesar de nós termos fontes desse material, é um material de mais de 60 mil anos, é uma rocha que se criou pela deposição de algas nos oceanos antigos. E essas algas eram ricas em sílica. Sílica, na minha época de faculdade, há 40 e poucos anos atrás, nem era considerado nutriente. Isso talvez 12, 14 anos que ela se incorporou e ela não é micronutriente, ela já é mais considerada um macronutriente de tão importante que é a sílica. Então, existem muitos adubos químicos à base de sílica, né? Só que nós temos a terra de diatomáceas, que ela tem... Essa terra de diatomáceas da Vila Verde é uma das mais ricas do mundo, se não é a mais, tá? Mas ela tem 86% de sílica, enquanto que as outras normalmente têm 40, 42, 38. Então, tu tens quase o dobro. E por incrível que pareça, eu não sei o que ele faz, mas ele vende muito barato essa terra. Tem terras ali com 20 e poucos por cento de sílica que eles vendem 3 vezes mais caro que ele vende. Então, ele tem um fornecedor muito bom e comprou com preço muito bom. Né? Na compra do negócio é feito, quer dizer, como é o lucro, tu obtém na compra do produto que tu vai revender e não na venda. Né? Mas a terra de diatomácea, ela serve para inúmeras coisas. Por que ela é tão importante? Porque a sílica, ela é uma parte constituinte da parede celular das plantas. Todas as plantas. Né? Todas as plantas clorofiladas superiores, todas elas têm não só celulose, que é a base de amido, né? A celulose é C6H12O6, carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso já vale a deixa, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio não vem do solo. Né? Esse vem do ar e da água. Ou seja, para produzir celulose, madeira, tu não precisa de uva, tu precisa de ar e água. Madeira, que a gente vê, a natural, né? Não a sintética. Madeira natural é ar e água solidificada. E isso prova, rapidamente dá para entender, que a melhor forma de fazer controle do efeito estufa, retirando o gás CO2 da atmosfera, é plantando árvore e fixando em árvore. E, claro, usar essa madeira. Não adianta queimar, porque daí volta tudo no ciclo de novo. Tu tens que usar
a madeira como matéria-prima, que é a melhor matéria-prima da história da humanidade até hoje para construção, ainda é a madeira. Nós que deixamos de fazer por outras razões totalmente erradas e irresponsáveis, eu diria até, né? Então, na minha área, eu trabalho também um pouco com construção. A nossa proposta é construir mais com madeira, né? Mas voltando à terra de atomáceas, ela tem a função, então, estrutural. Ela cria uma estrutura muito mais resistente na planta, na parede. Então, aqueles insetos, os afídeos, que são, por exemplo, o pulgão, ele pica, né? Ele introduz aquela estrutura dentro da célula da planta e absorve a seiva. Com essa sílica, ele não consegue mais fazer isso. Então, tu impede pragas causarem danos nas tuas plantas, flores, frutíferas. O Matheus tinha comentado sobre o controle de pragas. Exatamente. Ele não mata a praga, mas ele repele a praga, né? Até porque, se ela ficar, ela vai morrer, né? Ela tem por exemplo, a formiga é uma coisa impressionante. Nós fizemos um vídeo lá no sítio da Vila Verde. É instantâneo. Tu coloca o produto terra de atomácea, a formiga sai de perto, porque ela sabe que faz mal para ela. É impressionante. Claro que ela vai para outro lugar onde não tem terra de atomáceas. Eu uso na minha casa, em primeiro lugar, que eu achei fantástico quando eu vi aquilo, eu coloquei esse produto ao redor do pote de comida dos meus cachorros, que ficam dentro da garagem, e eu tenho uma infestação de formigas em casa, é absurdo, né? E eu procuro não usar venenos, então eu tento alternativos. Quando eu vi aquilo, eu peguei aquela terra de atomáceas, ela não é tóxica, até para nós não é tóxica, não é problema nenhum. Eu peguei, botei numa bisnaguinha de mostarda, assim, espirrei no chão e botei os potes em cima. Isso já faz mais 2 meses eu apliquei isso. Eu só não lavei mais a garagem. Naquela parte eu deixo ali e não tem mais formiga. Outra coisa que a gente faz uma pasta, mistura um pouco com água, essa terra de atomácea, e com um pincel, tu pincela o tronco da árvore, né? A formiga não passa. No instante que tu aplicou, a formiga vai embora. Ela não passa por cima da terra de atomáceas, né? Professor, você como paisagista, com relação aos produtos, quais os produtos que você tem utilizado com excelentes resultados da Vila Verde? Nossa! Olha, a Vila Verde já tem, se não me engano, 32 produtos registrados no Ministério da Agricultura e tem mais 31 produtos já em produção, né, fazendo os testes. Então, é muita coisa. Cada produto, cada sua função, né? Hoje é uma moda muito grande aqueles microverdes, aquelas bandejinhas de saladas que tu semeia em casa e tu colhe ela pequenininha, o broto, né? Então, além de muito saudável, né? E tinha um produtor grande em São Paulo que tinha esse problema de substrato para isso. E o Matheus puxou essa briga para ele e produziu o melhor substrato de microverde do Brasil. É fantástico, né? Não funga, não mofa, é impressionante o produto. E um diferencial que tem a turma dos veganos, né? Tem muita gente que não queria esse substrato com estercos de gado, né? E ele conseguiu fazer um substrato totalmente à base de plantas, sem esterco, né? Porque também seria mais higiênico, teoricamente, né? Mas muita gente tem esse preconceito, mas eu conheço o manejo, o trabalho da Vila Verde, o sistema de compostagem dele, de fermentação dos substratos é impecável, impressionante. O que ele faz? O Matheus tinha comentado, e eu até comento aqui no texto também, sobre levar esse trabalho nas empresas. Sim. A nossa proposta é, como eu digo, tentar melhorar o ambiente geral, não só na agricultura, nos jardins. E o nosso foco hoje, nós estamos fazendo uma campanha mais forte para as indústrias. Tem muita indústria que usa esse moto, né? A empresa tal defende o meio ambiente, apoia questões ambientais, que investe em meio ambiente, né? Mas a gente vai ver o que de fato fazem, é muito pouco. Por quê? Porque não existe muita alternativa para isso. Então, essa parceria da Vila Verde comigo é exatamente tentar apresentar propostas e sugestões para esses empresários que querem fazer alguma coisa melhor e ter um resultado melhor de forma sustentável e ad infinitum, né? Rapidamente, nós estivemos na terça-feira em Blumenau, na loja da BMW, lá no Garcia. E lá eles têm lá uns 15 vasos gigantes com plantas internas que eles estavam totalmente tomados por cochonilhas, horríveis.
E foi feito o substrato, o Matheus forneceu o substrato, foi feita essa troca e aplicou a terra de atomácia. Depois de um mês, elas estão 90% recuperadas. Isso levaria, no mínimo, se eu levasse essas plantas, como eu levo às vezes para o meu viveiro, no mínimo 6 meses. No mínimo. E ele ali, em menos de um mês, elas estão 90%. Eu fiquei pasmo. E isso, ele tá no grupo de WhatsApp deles, ali da Vila Verde, tu vê a infinidade de relatos de pessoas, diversos produtores de plantas, de cactos, de suculentas, de orquídeas, de rosa de deserto, daqueles lítops, que são aquelas pedras tipo pedra, né? Plantas que parecem pedras. Os caras ficam encantados com esse produto, porque ele é de altíssima qualidade, não só pela matéria orgânica que está lá e da boa compostagem, mas principalmente pelos micro-organismos eficientes que ele inocula nesses substratos, que exatamente vão concorrer com os micro-organismos maléficos para as plantas, né? Que eles coexistem no mesmo ambiente. Mas quando tu tens um micro-organismo que se reproduz, por exemplo, só a nível de exemplo, uma bactéria se reproduz 100 vezes por dia e eu tenho uma que se reproduz 200 vezes por dia. Essa de 200, nas mesmas condições ambientais, eles vão disputar pelo mesmo alimento, a mesma água, o mesmo ar, né? Essa que se multiplica, não é 2 vezes, isso é ao quadrado, né? Né? Então, ela vai dominar. E aí as bactérias maléficas entram num nível de população tão baixo que não causam danos. E a outra, além de não causar danos, ela causa benefícios. Por isso a recuperação tão rápida, né? E essas bactérias, elas são totalmente atóxicas, não tem efeito colateral nenhum. Vai poluir a água, não polui. Vai poluir o solo, não polui. Ela me intoxica, ela não intoxica. Tem bactérias que a gente toma para a flora intestinal, dessas bactérias que a gente usa para a Yakult, por exemplo, né? Que é aquela solução, aquela bebida láctea, né? Certo. Tem bactérias que a gente tem também para plantas, né? Nesse formato. Essa é a ideia principal da agroecologia. É tu usar o que a natureza tem de melhor, fomentar isso, beneficiar isso, para tu ter esse ganho extraordinário. Porque é impressionante como essa natureza é perfeita. É apaixonante. Eu sei que a sua agenda está sempre lotada, é bastante atividade, mas se alguém quiser contratar os seus serviços para fazer algo relacionado ao paisagismo, tem o contato, você utiliza também os produtos lá de forma natural, contribuindo para o meio ambiente. Dessa forma, qual seria o seu contato? Pode ser até através do Matheus, da Vila Verde. Sim, tem site, tem tudo, eu passo né? sempre os dois, né? E o meu tem um celular, tem um WhatsApp, que hoje é a minha secretária, né? Secretária de bolsa, isso é fantástico, essa evolução, né? O meu telefone é o 47 999 83 4543. E lembrando que as pessoas podem entrar através do WhatsApp direto em contato com o Matheus, se você precisa aí desses produtos que o Aro acabou de mencionar, é o 99269-1965. 99269-1965. O Aro, ele tem uma facilidade, um conhecimento em falar. Teríamos que ter um tempo, um espaço grande. E quando eu falo no Aro, o Matheus também. Eu fui uma tarde lá, fiquei quase a tarde toda lá. Então, vocês dois, um papo é o dia todo, né? Nossa Senhora! É verdade. Obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço esse espaço, né, Senil? Obrigado. Jornal do Meio-Dia, retorno daqui a pouco com outras informações. Na rádio da sua vida.